Graça e a paz para a igreja. Como eu sempre digo, que bom que você está aqui, que bom que você se dispôs, tirou o seu tempo, mesmo com bastante chuva, né? Antes do culto estava chovendo bastante na estrada. Graças a Deus pela sua vida, que você está aqui, disposto, meu irmão. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Fala conosco, Senhor, que em nome de Jesus não seja eu, mas o seu Espírito Santo através da minha vida, falando com o seu povo, aquilo que o Senhor tem para falar. Que eu seja, Pai, um canal disposto, disponível, e que através de mim, verdades sejam ditas para a sua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Nós estamos finalizando mais um ano. Parece que cada vez passa mais rápido, né? Parece que Natal de 2023 foi ontem. E já estamos chegando no Natal de novo. Bom para a gente comer rabanada, panetone, chester, um montão de coisa. Mas também, na verdade, final de ano não tem nada de diferente. Mas a gente sente que tem, né? Que vem aí o início de algo, como se a gente tivesse que mudar, que transformar algo simplesmente porque vamos trocar de ano. Mas aí chega dia 1º. Dia 1º a gente ainda está comendo tudo do dia 31. Aí dia 2 voltou a vida normal que você tinha antes de chegar o Natal e o Ano Novo. Mas a gente tem aquela sensação que o ano vai começar e, nossa, minha vida vai mudar. Projeto Fitness 2025. Se era 2024, agora chegou numa época que a gente já fala assim, tá tarde, né? Vou estar deixando para o ano que vem. E aí você tem aquela sensação que tudo vai mudar. Só que às vezes nada muda. Muitas vezes, quase sempre. Mas o que o Senhor veio falar para você hoje, para o seu 2025 é: permaneça. Tende bom ânimo. Permaneça. Memorize essa palavra. Carregue ela com você no ano que vai vir. Permaneça. Meu irmão, não desista. Não esmoreça, não desanime. Mais um ano virá, novas lutas virão. Novos desafios virão todos os dias e você não deve desistir. Deus veio dizer para você hoje, mesmo que nada mude, aparentemente, que continuem vindo desafios, que continue sendo difícil, permaneça. Não desista. Permaneça cultivando a sua fé. Permaneça buscando intimidade com o Senhor. Que você faça isso até o último dia da sua vida. Você diga, eu vou continuar. Eu vou caminhando, chorando, lançando minhas sementes. Até o dia que o Senhor me fizer colher com riso. Vamos ler Josué 1, verso 1. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar.
Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. É muito forte esse texto. Imagina você ouvir isso diretamente da boca do seu Deus. Você escuta aqui, é a boca de Deus falando, mas diretamente de Deus. Deus ali falando com Josué. E você provavelmente já conhece a história daquele povo. O povo era escravo no Egito. E através de Moisés, Deus os libertou. Deus fez o povo atravessar o Mar Vermelho e os levou para o deserto. Acontece que o povo não permaneceu. O povo não continuou cultivando o bom ânimo no coração. E durante 40 anos ficaram no deserto. Diaconisa Flávia falou aqui, deserto é lugar de passagem. E aquele povo ficou 40 anos no deserto, não porque era o plano do Senhor, mas porque eles não permaneceram. Porque eles foram dominados pela própria carne, pelo desânimo, pelas mentiras. E a todo momento duvidaram de Deus. E imaginem, meus irmãos, cerca de 2 milhões de pessoas, 600 homens, 40 anos no Egito, no deserto, 40 anos, sem estrutura, no deserto. Não era num lugar qualquer, era no deserto. Não tinha estrutura, não tinha nada. O solo era estéril. E Josué auxiliava Moisés, e agora Moisés estava morto. Aquela geração estava morta. Daqueles, somente 2 entrariam na terra prometida. Todos os outros não viram a promessa do Senhor se cumprir, porque eles não permaneceram. E agora, Josué, com uma grande responsabilidade nas costas, Deus diz para ele: olha só, Moisés morreu. Sabe quem que vai atravessar o Rio Jordão? Você, meu camarada. E aí eu fico imaginando a cabeça de Josué olhando, falando assim: tá bom, Deus, mas como é que eu vou atravessar? Eu não tenho nada para atravessar, não tenho material para fazer uma canoa, não tenho embarcações. Como que eu vou atravessar esse povo por esse rio? Deus já tinha aberto o Mar Vermelho, mas será que na cabeça de Josué ele imaginou que Deus faria isso de novo? Lá no Rio Jordão? Sem recursos, ele poderia desanimar. Ele poderia dizer: eu? Arruma outra aí, meu camarada. Aí Deus, não vai dar não. Sem recurso, eu que vou ter que descobrir o que fazer com esse povo? Eu não sou capaz não, Deus, eu não sou Moisés. Ele poderia dizer: eu não sou Moisés, Deus. Para que tu matou? Por que tu levou Moisés? Por que não deixou Moisés vivo mais 1000 anos? Por que eu? Por que você? Por que você vive o que você vive? Por que você não vive a minha vida e eu a sua? Às vezes você olha para mim e diz: mas essa vida é muito boa, eu queria estar vivendo. Às vezes alguém diz isso a seu respeito, mas só quem sabe a luta que você passa é você. Só você sabe o que se passa na sua mente quando você deita a cabeça no travesseiro de noite. O que passa aí? Todos os dias. Eu não sei. Às vezes para mim é lindo, maravilhoso.
Mas para você não. Às vezes para você estava doido para viver a outra vida e o outro desejando a sua. Porque a grama do vizinho sempre é mais verde. A fruta do vizinho é sempre mais doce que a nossa. Mas na realidade não. E Josué estava com uma responsabilidade nas mãos, sem recurso para resolver. Ele só recebeu um aviso. Deus não perguntou para ele: Josué, você quer? Não. Deus falou: você vai. É você que eu escolhi. E é isso que Deus faz com você. Ele não pergunta: Tayane, você quer viver isso? Não. Ele não pergunta aí, coloca o seu nome, você quer viver isso? Você simplesmente vive. E hoje ele veio dizer: tende bom ânimo. Eu sou contigo. Eu não coloco para você a impossibilidade sem dar a solução. Esse é o seu Deus. Vamos destacar aqui alguns pontos. Nós temos a crise. A crise era: preciso atravessar o Rio Jordão. O que eu posso fazer? O que eu preciso fazer para atravessar esse Jordão? O que você tem que fazer para atravessar o seu Jordão? Primeiro, é preciso tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. Se você ficar olhando para a impossibilidade, você não vai sair do lugar, não. Você vai ficar 40 anos nesse deserto, 50, 60, quantos anos Deus te der, e olhando e dizendo: nada dá certo para mim, minha vida é uma desgraça. E Deus olhando e dizendo: filho, tire os olhos da crise, olhe para mim. Eu não sou limitado pela crise. Você pode dizer comigo? A crise não limita Deus. A crise não limita Deus. Ela não limita. O Deus que fez milagres na Bíblia é o mesmo Deus que está aqui hoje. Ele é o mesmo Deus que faz milagre na sua vida, seja ele qual for. Ele tem promessas para você, mas você não pode estagnar por 40 anos. Ele não quer que você morra no deserto. Ele diz: pare de olhar para o problema. Olhe para mim. Que em 2025, que vem aí, você aprenda a olhar para mim e não para o problema. Porque eu sou a fonte de provisão. Eu que mando maná. Sou eu, filho. Eu que abro o rio e faço você passar. Se tiver que botar uma canoa, eu boto. Eu faço o que for preciso. É uma doença que não tem cura? É um negócio falido? É uma família despedaçada? Filhos que não falam com pais? Pais que não falam com filhos? Qual é o seu problema? É uma dívida muito grande que você não consegue pagar? Qual é o seu problema? Pare de olhar para ele. Olhe para Deus. Deus está dizendo para você hoje: olhe para mim, porque eu sou o que cura doenças incuráveis, o que restaura casamentos, o que restaura negócios falidos. Eu sou o que traz provisão para dívidas muito grandes. Eu sou. E se você não acreditar, eu não posso fazer nada por você. Eu preciso que você acredite. Deus precisa que você creia. Tudo começa na sua fé. Será que você acredita? Meu irmão, será que você vem aqui todo domingo e realmente acredita que Deus faz milagre? Ou será que são fábulas na sua cabeça? Historinhas de era uma vez que a gente ouve, são muito lindas, mas na minha vida não vai acontecer. Ah, Deus abriu o mar vermelho, que legal, mas na minha vida
aquele problema que eu tenho, nada resolve não, tem jeito mais não. O jeito é acabar logo com isso. Será? Deus não mentiu. A história não é mentira. Segundo ponto, precisamos sair do deserto olhando para a provisão de Deus. Saia do lugar. Às vezes você está atolado nos seus problemas. Eu não sei se já aconteceu com você, mas quando você está passando por um problema, por uma dificuldade, algo triste, quanto mais você olha para aquilo, mais você afunda. Parece areia movediça. É igual a tristeza do luto. Quanto mais você olha para aquilo, mais triste você fica. E aí você começa a pensar, mas aconteceu isso comigo, como é triste. E seu coração vai se entristecendo cada vez mais. E aí você olha para sua conta bancária, está no vermelho. E aí você começa a ter autopiedade e cada vez você sofre mais. Por quê? Você é consumido pelo que você olha. Então você precisa olhar para Jesus e ter esperança. Olhar para as promessas dele, para o que pode te dar esperança. Ah, mas parece mentira. Mas não é. Não é. Mas na minha vida nada acontece. Você não crê. Você não crê. Você não consegue nem acreditar. Como que Deus vai fazer? Pare de duvidar de Deus. Na sua vida Ele faz sim. Ah, não aconteceu ainda. Você não sabe o tempo de Deus. Você não sabe nem por que você está vivendo o que você vive. Mas Ele sabe. E Ele está olhando para você dizendo, filhinho, olhe para mim. Eu sou o Deus da provisão. Eu sou aquele que tiro você do Egito e tiro você do deserto. Como podemos duvidar que o Deus que me tirou do Egito vai me tirar do deserto? Ele foi capaz de me tirar do Egito, mas do deserto, foi consumido pela areia. Que Deus é esse? Depende muito mais de você do que de Deus. Porque Deus já está pronto para te abençoar, a promessa já foi feita. Ele está olhando e dizendo, a bênção está aqui. Vocês estão à porta da terra prometida, mas vocês não conseguem crer. Estava lá a porta. Você imagina, já viu aquela expressão morrer na praia? Você imagina o povo tudo de cara com a terra prometida, mas não conseguiam acreditar. Os caras duvidavam tanto, criaram outros deuses, só fizeram coisa errada. Eles não conseguiam. É como se, por eles não estarem vindo exatamente aqui na minha frente, eles pensavam, não tem mais nada, que terra prometida, isso é uma mentira. Nós fomos enganados. Moisés tirou a gente de lá e a gente estava, era melhor, porque nós vamos morrer tudo amigo aqui nesse deserto. E a terra prometida esperando por eles. Nós precisamos crer, porque quem não crê na promessa não conquista. Tudo depende da sua fé. É o quanto você é capaz de acreditar. Terceiro ponto, é Deus quem provê, mas sou eu que preciso de fé e disposição para pôr o pé no rio. É Deus que provê. Deus ia abrir o mar. Ele ia abrir o Rio Jordão. Mas dependia de Josué a decisão de dizer, eu vou marchar até aquele rio e vou botar o meu pé na água. Porque dali para frente, eu entrego para Deus. Se ele ficasse parado num lugar dizendo, eu vou nada. Vou nadar. Não ia. Aí ia acontecer alguma coisa? Vocês acham que a 1 quilômetro de distância do rio, Deus ia abrir a água e falar, vai Josué, olha lá, está aberto. Fácil, né? Se a vida fosse fácil assim, meu irmão. Antes do pecado seria, né? Mas nós estamos
vivendo no meio do pecado. Então, a 1 metro de distância, se o cara diz, o rio está com correnteza, porque olha só, o Rio Jordão não era um riozinho, laguinho, não. Prainha, opa, botei o pezinho, não. Era um rio com correnteza, que desaguava, estava transbordando. E aí, não era possível atravessar nada, não. Aí o cara tem que ser muito maluco para falar, eu vou botar o pé, porque eu sei que Deus vai dar a provisão. E você tem que ser maluco. Pela sua vida, você tem que ser maluco. Você tem que crer em Deus, dizer, eu vou crer, porque Deus vai cuidar de tudo. Você é maluco? Igual Noé? Vai ficar fazendo arca aí, é? Doido. Você vai? Não estou aqui falando que se você está endividado, que é para tu fazer mais conta, não. Não vai dizer depois, a menina pregou lá, botar a culpa em mim. Não. Aí fala, Deus vai prover mesmo, né? Então vou comprar só mais um vestidinho. Não é isso, não. Mas é você crer que Ele vai trazer a solução. Ele vai trazer. Ele vai fazer. Na hora certa, você vai negociar sua dívida. Ele vai mandar. Ai, mas olha, tu não sabe, tá falando isso que tu não sabe que eu estou devendo já 5 milhões, que eu não pago a minha fatura há 2 anos. Para mim é muito mesmo, que eu não tenho. Nem 1.000, quanto mais 5 milhões. Mas para Deus, para Ele não é nada, meu irmão. Pode ser que Ele não bote 5 milhões lá na tua conta, porque senão você vai gastar com outra coisa. Não vai pagar a conta. Deus te conhece, né? Ele vai dizer, eu vou botar 5 milhões na tua conta para tu pagar. Fala, opa, aqui ó, Deus me abençoou com 5 milhões. Quando vê, tu está devendo é 10. Mas Ele vai dar um jeito. Ai, mas estou quase fechando as portas, não está puxado. Eu não posso fazer nada. Mas sabe quem pode? Ele. O eu sou. Deus pode. Está difícil? Confie em Deus. Diz Deus, o Senhor não é Deus de prejuízo, de vergonha. Eu não vou ser envergonhado, porque quem está no controle é o Senhor. Não vou ser envergonhado. Então, antes de você decidir que já deu errado, pergunte para Deus. Deus, é para eu desistir desse negócio? Se for, eu creio que o Senhor vai prover em outra coisa. Mas se não for, Deus, mostra uma porta aberta, porque está difícil pra caramba. Rapaz, está difícil passar ali no mercado, comprar 2 sacolinhas e pagar R$200. Não tenho mais, Deus, e eu preciso comer. Eu tenho fome. Muitas vezes outras pessoas não vão fazer por você, mas Deus faz. Então saia do deserto, levanta. Deus chamou Josué, Ele disse, se disponha, Josué, porque eu não estou te pedindo, não estou te perguntando. Então se levante e faça. Dispõe-te agora. Ele não está dizendo amanhã, não. Ele está dizendo agora, hoje. Não é em 2026, não. Ah, mas eu vou passar mais um ano aqui só fazendo minhas compras. É hoje. Ele está dizendo para você, se disponha hoje. Pise no Jordão. Pise. Bota o pezinho na água. 4 e último. É preciso trazer à memória o que nos dê ânimo. Eu sempre falo lá, rapaz, esse pessoal se vê, vão virar meus inimigos, mas eu sempre falo quanto esses programas aí, que passa 6 horas da tarde lá na televisão. Todos eles, não vou nem falar os nomes, que tem vários. Você só se alimenta daquilo ali? Matou, roubou, esfaqueou. Rapaz, se você parar para ver, mas é tanta desgraça. E aí tu alimenta daquilo ali, você começa a olhar e falar, Deus não existe não. Que Deus é esse que permite isso? Como é que você vai crer se você só olha para a desgraça?
Como que você vai crer se você só olha para a imensidão do Rio Jordão? Você está olhando. Não tem canoa, não tem barco, não tem nada. E agora? Eu vou olhar e falei, esse Deus é maluco. Deus? Eu já fui questionada por uma amiga que não cria em Deus. Falava, o que Deus está fazendo? Um monte de gente morrendo aí, sofrendo. Se você olhar para isso, você vai morrer no deserto. Porque você não vai encontrar uma resposta, irmão. Você é Deus? Eu não sou. Então eu não tenho uma resposta para dizer para você. O que eu tenho para dizer para você é: o homem tem livre arbítrio. Só isso que a gente sabe. Deus não interfere. Ele abençoa se você quer bênção. Se você crê na bênção, se você crê e se você permite que Ele cuide da sua vida, Ele cuida. Mas contra o seu querer, não. E gente ruim não quer que Deus cuide. Quando a gente faz ruindade, a gente não está deixando Deus cuidar. Então pare de olhar para o Rio Jordão e olhe para o que te dá esperança. Olha só. Durante 3 vezes no texto de 9 versículos, Deus falou para Josué ser corajoso e atravessar. Ele diz no verso 6, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que eu prometi aos seus antepassados. 7, somente seja forte e muito corajoso. Ele agora ainda botou uma intensidade. Não é só necessário coragem, muita coragem. E no 9, não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você por onde você andar. 3 vezes ele lembrou, porque ele sabia que o que ele estava falando não era molezinha. E ele está hoje te dizendo aqui porque ele sabe que não está moleza, está na sua pele. Ele está dizendo, eu vou lá hoje mandar um recado para aquele meu filho, porque não está fácil. Então hoje ele veio dizer para você, seja forte e corajoso. Tem de bom ânimo. Confia. Mas o que eu preciso fazer para ter esse negócio de bom ânimo aí? Que está difícil. O que gera o bom ânimo é quando você se alimenta das promessas de Deus. Josué tinha que se lembrar todos os dias que Deus tinha feito promessas. E Deus não é Deus de mentira. Deus fez promessas para você também. No verso 6 ele diz, você conduzirá esse povo para herdar a terra que eu prometi sobre juramento aos seus antepassados. Era uma promessa. Olhe para as promessas. Olhe para o que Deus já fez. Às vezes você diz, mas Deus não me fez promessa nenhuma. Que negócio de promessa é esse? Às vezes eu falo com a minha mãe assim. Às vezes eu vejo os irmãos falando assim, ai que Deus falou comigo. Eu não ouço Deus não. Deus não fala comigo. Às vezes você pode estar assim também e fala, que promessa? Deus nem falou nada comigo, menina. Tá maluca? Irmãos, eu subo aqui, eu prego, e às vezes eu falo isso, eu falo, será que está faltando alguma coisa? Que eu não escuto Deus falar nada comigo, menina. Mas Ele está falando e você às vezes nem está vendo. Você nem se deu conta que foi Deus que falou. Às vezes ali tu está lendo uma revista, Deus mostrou alguma coisa que você vai ter um... E você está achando que Ele não está falando. Mesmo que Ele não tenha dito diretamente para você, Ele tem promessa para a sua vida. Creia nisso. Você não nasceu sem propósitos. Tem sim promessa para você. Segundo, o que você faz para alimentar ânimo dentro de você é agir de acordo com a vontade de Deus. No 7 diz, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido onde quer que andar. Deus lembrou a Josué disso, porque o povo morreu sem ver a terra prometida, porque eles se desviaram.
Eles pararam de olhar para Deus e de obedecer à vontade de Deus. Se nós vamos para o Rio Jordão, eu vou atravessar o rio, mas primeiro eu vou dar uma passadinha ali em Paulo de Fronten. Deus, é rapidinho, nem vai mudar nada, 15 minutos. Às vezes você pode pensar isso. Haja de acordo com a vontade de Deus. Não vai pela sua vontade, não. Porque você vai dar ruim, irmão. Pela sua vontade não vai dar certo, não. E terceiro e último, o que mantém o nosso ânimo é a consciência da presença de Deus. Esse é o mais importante. No verso 9, Deus diz: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. E no 5 ele disse: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Jesus está dizendo para você hoje: eu nunca o deixarei e nunca te abandonarei. Se você chorar, eu choro contigo. Se você festejar, eu festejo contigo. Eu estou com você. Está com dúvida, está com medo, eu estou contigo. Põe o pé no Rio Jordão. E aí, para terminarmos, Josué 3, no verso 14. Você pode abrir para a gente ler e terminar? Josué 3, verso 14, diz assim: quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transbordava em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo o povo passava, até que a nação o atravessou também em terra seca. Põe o pé, que ele vai abrir as águas. Põe o pé. É um voto de fé, de confiança. Porque em Salmo 125:1 diz que os que confiam no Senhor são como um monte em Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Confie no Senhor e permaneça, meu irmão, em nome de Jesus. Amém?